A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Para quem não sabe, meu esposo fez uma cirurgia, né? E por isso estive lá para baixo para poder estar orando pela minha vida. Amém, igreja? Quem está vivo da glória? Eu já tirei meu blazer. Os polícia tá rindo de mim, gente. Olha, o pessoal não me respeita, irmão. Porque eu já tirei o blazer. Gente, é meu jeito. Eu acho lindo. Nós ficamos super chique. Mas eu me sinto presa. E vocês já repararam que eu gosto de falar. Que a Letícia estava ali já comigo, assim, gesticular. Mas tem que ser, tem que querer me oprimir. Mas tem que ser eu tenho que ser verdadeira. Eu tenho que ser o que Deus quer na minha vida. Eu não tenho que ser o que o homem quer. Você é escolhida, você é ungida, você é preparada. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui porque Deus não tinha ninguém para colocar. Você está aqui porque Deus tem um propósito contigo na terra. Então nunca deixe ninguém tirar essa certeza do teu coração. Ainda que você não pregue, ainda que você não louve, ainda que você não toque um instrumento, ainda que você ainda não faça o trabalho na igreja, não importa. Você é uma escolhida e um escolhido do Senhor. E ninguém pode te tirar da mão do Senhor, amém? Vamos lá, para não ficar em minhas palavras, que eu falo demais. Sei que o pastor Zé está rindo, gente. Vamos lá. Abra suas Bíblias. Primeiro eu quero agradecer, tá, irmão? Rapidinho. Quero agradecer minha pastora, Marcela, minha amiga, que me ajuda em oração, que tem estado sempre nos momentos difíceis, bons, alegres, ruins, todos ela está. E agradecer para a igreja mais uma vez, porque todos oraram pelo meu esposo, mandavam mensagem, ligavam. Vocês são bênção de Deus na nossa vida. Nós amamos vocês, tá bom? Então vamos lá. Abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Versículo de número, eu vou estar lendo do 13. Aí vocês me acompanhem. Vai falar de uma mulher muito importante na Bíblia. E diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 13, 22, capítulo 22, versículo 13. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que você achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Versículo 14. Então foi o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã, Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus moradores, e saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá,
porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Você a sente glorificando? Eita Deus. Deixa eu tirar foto. Tirei o blaze, né, gente? Mas fazer o quê? Essa palavra, quando Deus me deu essa passagem, eu falei, meu Deus, falar de Uda. E o Senhor, conforme foi passando as semanas, o Senhor foi se revelando a palavra a mim. E eu quero dizer nessa noite já para mulheres neste lugar, as Udas que foram levantadas por Deus, porque você tem voz. Nós somos as Udas que no meio do caos, no meio da adversidade, no meio da luta, da aflição, nós profetizamos, nós somos usadas por Deus. Aleluia. Glorifica o teu Deus. Não é para mim não. Glorifica Ele. Sabe por quê? O álcool já foi. Porque Ele está aqui. E Ele quer que você entenda nessa noite que você foi chamada para profetizar. Só que, infelizmente, às vezes, a gente só quer profetizar bênçãos. Aí, na hora que é para corrigir, a gente se trava, se guarda. E essa mulher não, o posicionamento dela foi falar o que Deus queria que ela falasse. Ela não falou o que o homem queria ouvir, era um rei. Era um rei. Mas ela não quis saber que era o rei. Ela quis saber de fazer a vontade de Deus. E a palavra vai dizer que esse povo era idólatra. E Deus levanta uma mulher no meio da idolatria, no meio do povo que não queria nada com Deus, fazia tudo da sua própria vontade, do seu querer, não queria saber de Deus. E Deus levanta essa mulher para fazer um grande mistério naquele lugar. Porque ela foi instrumento para movimentar uma nação. Você sabe o que é isso, igreja? Tu ser usado para mover uma nação, para tirar uma nação aprisionada. Ser forte. Ela foi usada para isso. Para poder falar o que realmente Deus queria. Porque Deus deu um basta naquela adoração a outros deuses. E a palavra vai dizer lá no início do versículo 22, que Josias, o capítulo antes vai dizer que Amon, seu pai, morre, né? Uma emboscada, os seus servos fazem uma emboscada e morre Amon, pai de Josias. E Josias, com apenas 8 anos, ele vai ser rei. 8 anos. Só que ele vai ser rei desse povo. Um povo idólatra. E o que eu acho interessante, que o pai de Josias também era idólatra, porque a palavra vai dizer que ele fazia o que era mal aos olhos de Deus. Mas Josias não fez igual ao pai. Está entendendo? Você pode até estar perto de quem não presta, de quem não faz, de quem não quer saber de nada. Mas se você estiver firmado no Senhor, você não se contamina. Não adianta. E foi assim com Josias. Ele com 8 anos reinou. E a palavra vai dizer que com 18 anos, Josias ordena uma restauração do templo. Sabe aquele templo lá de Salomão?
esse templo. E os historiadores vão dizer que esse templo estava sem reforma de mais ou menos 250 anos a 300. Esquecido, abandonado, perdido, porque ninguém queria fazer a obra. É verdade. Mas Deus sempre levanta um, igreja. É o que eu falo, se eu não quiser pregar, não tem problema. Jesus vai falar, não quer. O chamado é teu, eu te dei, mas tem mais gente com chamado. Eu levanto outro. Não quer dirigir departamento? Não tem problema. Eu levanto outro. O Senhor sempre vai levantar alguém, mas a obra dele não perece. É isso que nós temos que entender. Se você não quer fazer, não faça. Porque a pior coisa que tem é fazer sem querer fazer. Deus não se agrada. É o sacrifício de tolo. Eu estou aqui, mas não estou. Eu estou para mostrar que estou. Mas eu não estou. Eu estou só para mostrar que faço. Mas eu não faço. Ai, Deus. Deixa eu entrar aqui, de volta aqui no mistério. E Josias, quando vai falar com Ilquias e Safã, Ilquias lá no meio daquelas ruínas, né? Que estava tudo destruído, era muito tempo sem reforma. Vai achar o quê? O livro da lei. Aquele livro que Moisés escreveu, direcionado por Deus, esse livro é achado. E o mais interessante é que esse livro estava perdido dentro do templo. Ai, Deus. O Senhor me deu um mistério com esse negócio perdido no templo. Mas eu vou falar, porque é para mim também. Porque às vezes estamos dentro da igreja, achando que estamos cheios da presença, que estamos abafando, que eu falo bem, que eu prego bem, eu sou uma mulher cheia de unção, mas eu perdi algo dentro da igreja, eu deixei algo no templo, só que, eita, labanda, eita Jesus, mas a minha arrogância, não deixa eu falar que eu deixei sim. Não deixa falar que eu podia fazer melhor, mas não faço. Eu podia glorificar porque a irmã está aqui dirigindo o culto, mas eu não glorifico porque eu não vou com a cara dela. Não vou glorificar porque a missionária Eliane grita. Grito mesmo. Grito. Quando eu estava no mundo eu gritava. Fazia a vontade do diabo. Por que na presença de Deus eu tenho que ser um boneco? Não sou boneco. Eu sou filha. Eu sou filha. Eu sou filha. E perder algo de Deus dentro do templo, gente, isso é muito sério. Porque aquele livro da lei eram as escrituras que o Senhor havia dado a Moisés. Os estudiosos falam que são provavelmente os 5 Pentateucos da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros. E ali estava os mandamentos. Ali estava a aliança com a nação. Olha o que de importante eles deixaram para trás. Os idólatras. Sabe por quê? Se distraíram com outras coisas. Se distraíram com aquilo que não era de Deus. E aí que nós temos que ter cuidado, quando nós nos distraímos com aquilo que não é de Deus. Porque sem perceber, perdemos algo no templo. Sabe quando perdemos algo no templo? Quando eu posso orar, mas eu não oro.
Quando eu posso trazer uma palavra, mas eu não trago, porque eu sou covarde. Estou falando para mim mesmo. Quando eu posso estar louvando, mas eu não louvo porque eu não estou afim. Quando eu posso estar tocando, mas eu não toco porque eu não estou afim hoje. Estamos perdendo dentro do tempo. Quando eu posso dar escala na junta diaconal, mas eu não dou porque eu não estou afim. Irmãos, não é para junta diaconal, não é para o pastor, não. É para Deus. O galardão é dele. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que ordena. Enquanto você está aqui fazendo, Ele está livrando na tua casa, Ele está livrando na tua família. Ele está, eita, labandarase como na sêmia. Ele está te livrando de morte. Oh, Jesus de Nazaré. E o Quias acha o livro. E ele vai entregar a Safã. Safã vai ler para o rei Josias. Você imagina, rei Josias nem sabia que tinha um lei, que tinha um livro da lei. De repente aquele povo nem imaginava que existia. E quando Safã, o escrivão, vai ler para Josias, a palavra vai dizer que ele rasga as suas vestes em humilhação. Eu quero conjecturar que aquele homem, quando começou a ler, ouvir aquilo, ele falou: meu Deus, o que fizemos contra ti? E começou a rasgar sua roupa, para se humilhar, para falar para o Senhor: Senhor, me perdoa. Eu não sabia do conteúdo deste livro. Oh, Jesus. Oh, Jesus. A presença dele é muito forte. Ela nos constrange. Sabe por quê, igreja? Quando a Letícia estava louvando aqui, se eu não te ouvir, eu que ensinei ela a louvar, tá? E eu comecei a chorar, porque eu tive um tempo desse na minha vida. Eu tive um tempo onde eu não estava ouvindo a voz do Senhor. Mas não é porque Ele não estava falando. É porque eu deixei a dor falar mais alto. Eu deixei a adversidade falar mais alto. Porque você vê aquela mulher quando perdeu aquela dracma. Era uma, ela tinha 10, perdeu uma, ficou com 9. Ela perdeu aonde? Dentro de casa. E para ela achar aquela dracma, ela teve que limpar, ela teve que tirar as coisas do lugar. E a passagem vai dizer que nessa época as casas eram escuras. Mas Jesus é a luz. E Ele traz luz para a tua vida nessa noite. De repente você entrou aqui e perdeu alguma coisa. Uma dracma, eu não sei, algo, o teu chamado. Você está achando que está perdido. De repente um filho, um esposo, não sei. Mas o Senhor falou comigo: fala para o meu povo. Eu sou a luz que ilumina o teu caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu trago vida, eu trago paz, eu trago restauração, eu restituo, eu trago o que der.
E um tempo eu estive assim. A Letícia e a Lília pode já vir para cá. Eu vou dar um pequeno testemunho, não vou me prolongar. Daqui a pouco, quando acabar meu testemunho, eu vou fechar aqui a mensagem. Porque nós temos um horário e vamos respeitar o horário. Muitos não sabem. Mas eu tive um momento na minha vida, eu, missionária Eliane Barros, em que perdi algo. Só que a diferença é que eu sabia que eu tinha perdido algo. Só que a minha dor era tão grande que é difícil até de falar, que eu pensei que eu não ia suportar. Olha a superação aí. Olha eu aqui pregando. Olha a Deus pela misericórdia me colocando no altar. Porque Ele é Deus, Ele faz, Ele te escolheu, Ele vai fazer. E nós somos as Udas desse tempo. Nós somos as Udas que viemos para profetizar, para pregoar a palavra, para falar de Jesus, para falar que Ele cura, salva, liberta, que Ele lava, Ele reveita la bandaria e comanácia. E eu tive uma perca muito grande na minha vida, que foi um sobrinho, aonde me machucou muito, me machucou tanto, que eu me desliguei, irmãos. Eu quero glorificar a Deus pela vida do meu esposo. Porque... E a psicóloga, cadê? Simone. Cadê a psicóloga Simone? Te amo. Mulher cheia de Deus. Tá? Eu nem conhecia ela quando eu passei esse processo, né? E essa mulher, num tempo... ela foi muito usada por Deus. E foi muito rápido, né? Futura missionária, eu vou falar missionária. Porque Deus estava no negócio. Porque Deus estava me sustentando. E quando eu perdi esse sobrinho, eu não queria mais nada. Irmãos, até para vir para a igreja eu não queria mais. Porque minha dor era muito grande. E eu falava, Senhor, eu vou domingo só para os cultos, eu vou sentar ali. E eu só quero te adorar, porque adorar eu não vou parar de te adorar. E ali eu chorava. Mas eu adorava a Deus com as minhas lágrimas. Só que aí eu procurei ajuda. Glória a Deus, porque nós mulheres, mesmo as mulheres, estamos com algum problema, nós temos que procurar ajuda. Deus é o nosso médico, mas nós temos que procurar ajuda. Cabecinha não está legal, está oscilando, procure a psicóloga, tá? Pode procurar, que elas são bênção. E eu nesse processo, eu já quase não orava mais. E eu me sentia, sabe quando você se sente perdendo? Que eu falei aqui, perdendo no templo. Eu estava assim, perdendo. Eu estava me perdendo. E eu falava, Jesus, eu não tenho mais a minha essência de adoradora, de buscar em espírito e verdade. Eu não tenho. E eu não ouvia Deus falar. Eu quero glorificar a Deus pela vida do meu esposo. Porque, irmãos, o que eu passei foi sério. Foi muito sério. Mas Deus teve misericórdia de mim. E meu esposo ali sempre me dando a mão. O nosso segundo da junta diaconal também. Ali nos ajudando. Eu glorifico pela vida do meu esposo. Porque ele, com a maior paciência, que não tem muito, mas na época estava, me ajudou, me acolheu. Minhas amigas que eu tenho, que eu falo que foi Jesus, também me acolheram. Meus pastores, nem fala, igreja, que esse homem aqui, coitado, numa das minhas crises, eu não sei que culto que estava tendo aqui na igreja, e numa dessas minhas crises, o Marco ligou para ele, que o Marco fica logo, desesperou, liga para o pastor Marcelo.
falou: pastor, e meus filhos estavam lá, e o pastor na mesma hora saiu aqui da igreja, foi lá e profetizou sobre a minha vida. Pastor Henrique lá da Espanha fazia chamada de vídeo, profetizava na minha vida, mas eu não conseguia me levantar. E nessa época tinha um louvor, eu não conseguia me quebrantar como fez Josias, sabe? Me rasgar, me abrir toda para o Senhor, me derramar, eu não conseguia. Algo me impedia de fazer isso. E nessa época eu lembro que tinha um louvor, e quando eu entrava no Instagram que tocava, eu falei nada do que eu estudei, mas amém. E eu lembro que quando eu ouvia aquele louvor, eu saía da página, que eu não queria ouvir aquele louvor, porque aquele louvor, mal sabia ele, que ia ser o louvor que Deus ia usar para me reestruturar. Foi o louvor que o Senhor usou para eu me derramar perante Ele. Quando eu achava que já estava perdido, que não tinha mais jeito, falei: Senhor, eu estou doente, e eu não vou sair dessa, não tem como sair. A Meire até falou ontem na pregação dela, uma terça-feira, igreja, eu estava sozinha em casa, lavando louça, e o Senhor falou assim: larga tudo. Era como se eu estivesse ali, ó, na minha frente, porque eu não conseguia ouvir, e nesse dia não foi diferente. Eu escutei o Senhor falando: larga tudo, vai para o seu quarto, bota esse louvor. E eu fiz o que o Senhor me ordenou. E quando esse louvor tocava, eu tive um reencontro com Deus. Eu me reencontrei com Ele. E eu sentia minha carne arder, queimar. Porque eu falava assim: Senhor, não me deixe sozinha. Não deixe eu perder a minha essência de adoradora. Enquanto esse louvor tocava, eu me derramei no chão. E eu só chorava. E quando eu chorava, o Senhor me renovava. Enquanto eu chorava, o Senhor trazia força. O Senhor me avivava. Porque eu falava: Senhor, aviva a tua obra em mim. Aviva a tua obra. Porque eu sempre gostei de fazer a obra. E eu não aceitava estar daquele jeito. Não aceite a posição que Satanás quer que você fique. Elas vão estar louvando um trecho do louvor, e você vai entender. Quebra esse vaso rachado como eu estou, e tira as feridas que o mundo criou, e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és o oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se precisa me amassa, me quebra e me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero
mas sei que és o oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se precisa me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser olheiro, eu quero ser do vaso que lhe apraz. Oh, aleluia! Quantos aqui querem ser o vaso na mão do oleiro? Eu quero ser. Que eu vou falar uma coisa, igreja. O Senhor me quebrou, Ele me amassou, mas Ele refez o vaso. E por isso que eu glorifico mesmo o meu Deus, que eu falo alto, eu dou glória. Quando é para louvar, eu louvo intensamente, porque eu sei o que é ficar sendo amassada. E para a honra e glória do Senhor e da minha família que me ajudou, eis-me aqui novamente. Fiquei mais de um ano sem nem querer saber de nada, mas o Senhor me chamou, porque nós somos Judas. Nós fomos chamadas para profetizar para nações. Nós fomos chamadas como instrumento na mão do Senhor. E eu dei um tema para essa passagem, para esse estudo que eu fiz, que diz assim: escondida na história, mas revelada pela palavra eterna de Deus. Porque ela estava escondida até quando Deus permitiu. Porque na hora de mostrar o oculto e o escondido, Ele levantou Uda para profetizar a verdade para aquele povo. O povo que estava idólatra, o povo que estava adorando outros deuses, teve que refazer a rota. E às vezes é assim na nossa vida. Eu não sei, de repente chegou alguém aqui desse jeito, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Mas eu estou aqui para te dizer que Ele refaz o vaso. Não se importa com o que você fez, não. Se importa com o que você vai fazer a partir de hoje. Porque eles foram até Uda, e Uda falou aquilo que Deus havia mandado, que o povo, o furor de Deus, permaneceria sobre aquele povo, sobre aquela nação. Mas Uda também falou que Josias, por causa da obediência dele, porque o que Josias fez quando teve acesso ao livro? Ele foi lá, desfez de todas as imagens, quebrou tudo que não agradava a Deus, desfez os altares de Baal, desfez de tudo que havia contra Deus ali. Isso é posicionamento. E o que aconteceu comigo também foi posicionamento, porque quando nós estamos no meio de uma dor, tem momento que a gente tem que se posicionar, porque senão a dor nos engole, a adversidade nos engole, as turbulências nos engole, e nós nos perdemos dentro da casa. E é por isso que eu falei no início, nós muitas das vezes perdemos coisas e não temos sentidos para saber, porque muitas pessoas têm muito testemunho para dar, mas às vezes tem vergonha. Eu, missionária Eliane Barros, vou falar que eu fiquei assim? Fiquei, e sou testemunho vivo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai nos usar como testemunho também. Sabe por quê? Para Ele dizer: eu faço, eu refaço, sou eu que faço, sou eu que refaço. O homem não pode, mas eu posso. Ele é a porta,
Ele é a porta, Ele é a porta, Ele é a porta, Ele é a porta. Então se você está aqui nesse lugar, lembra do filho pródigo? Quando voltou, o pai não ficou todo alegre? Imagine Jesus, Deus, como é que ficou com aquele filho pródigo? Como é que ficou o coração de Jesus? Por quê? Quis ir lá fora, experimentar aquilo que não era de Deus, aquilo que sustenta momentaneamente. É bom, mas é só naquele momento. Deus não, Ele tem a salvação, Ele tem vida eterna, Ele tem um lugar preparado para mim e para você. Então se você ouviu essa palavra, e como eu falei, Josias, ele se posicionou e acabou com toda idolatria. E Deus falou através de Uda o quê? Josias, fica tranquilo, estou falando as minhas palavras. Fica tranquilo, Josias, por causa da sua obediência, seu posicionamento, porque você se humilhou, eu ouvi. E por isso você não vai ver a destruição. Josias não viu a destruição da nação, porque só aconteceu o que Deus falou depois que Josias morreu. Está entendendo? Quem tem compromisso com Deus, quem posiciona com Deus, como Deus trabalha, é posicionamento. Não está na posição, pode se reposicionar, porque Ele está aqui nesse lugar, e Ele não quer saber o que tu fez outrora, Ele não quer saber como é que tu estava ontem, se tu estava no baile, se tu estava no pagode, se tu estava pela rua, se tu estava se prostituindo. Ele não quer saber, Ele quer saber a tua alma. Para onde vai a tua alma? Para onde vai? Aonde vai ser sua morada eterna? Porque Jesus está aqui, e Ele é a porta, e a palavra vai dizer que ninguém não vai ao Pai se não for através do Filho. Então, se você ouviu essa palavra, eu vou estar chamando o pastor Marcelo, pastora Marcela, não sei quem vai dar, pastor Marcelo, para estar fazendo aqui o apelo. E eu quero dizer algo para você: não desista do teu chamado, não desista da ferramenta que o Senhor colocou na tua mão, porque o que o diabo quer é que você pense que você não tem um chamado, que você não foi um escolhido, mas você não caiu de paraquedas, você foi escolhido por aquele que sabe de todas as coisas. Então se levanta nessa noite, glorifica a Deus, porque Ele é contigo. E eu agradeço a oportunidade